Adquiri uma pequena barraca de comida com um poder bem especial. Ela me permite viajar livremente entre o apocalipse e a realidade. Achei que seria estraçalhado por zumbis assim que chegasse, mas esta barraca vem equipada com defesa absoluta. Não, vou construir um império comercial neste terreno baldio. Estou segurando meu celular, ouvindo a voz fria da minha namorada. Vamos terminar. Você pulou de emprego em emprego 3 vezes em 3 anos e não economizou um. Ela não aguenta mais minha pobreza e já encontrou outra pessoa. Seguiu em frente com algum riquinho mimado de família. Desligo o telefone e desabo na minha cadeira, sentindo-me completamente derrotado. Gastei 35 mil tentando salvar meu pai doente, mas ele se foi. Agora sou o Brock, restando apenas esta barraca de comida quase vazia. Mas, de repente, o mundo ao meu redor começa a girar. A atmosfera muda e percebo que cheguei ao fim do mundo. Olho pela janela e vejo um enxame de zumbis. Eles são atraídos pela barraca e avançam contra mim como animais famintos. Penso comigo mesmo. É isso, morri. Mas o vidro não quebra e a porta frágil nem se mexe. Uma tela ganha vida. Era apocalíptica, status da loja, segurança absoluta. Se eu ficar aqui por 12 horas, posso voltar para o meu mundo. Olho para os monstros lá fora e coço a cabeça, frustrado. Esta lojinha está cheia de suprimentos básicos. Macarrão com carne, água mineral, pão e bolachas. Em casa essas coisas não valem quase nada. Mas aqui, uma ideia selvagem começa a brotar na minha mente. No apocalipse, ouro e diamantes são lixo. Comida e água limpa são o que mandam. Corro até as prateleiras e pego uma garrafa de água. Essa garrafa custa uns R$ 2 no mundo real. Quanto valeria num mundo infestado por mortos-vivos? Penso na minha dívida enorme e nas palavras cruéis da minha ex. Abro a garrafa e dou um gole longo e gelado. Tenho 12 horas para fazer isso dar certo. Preciso garantir meu primeiro lucro agora mesmo. Começo a calcular meus novos preços. Uma garrafa de água por 1 grama de ouro. E isso é barato demais. 10 gramas por quê? 100 pelo macarrão. Tento me acalmar. Preciso de clientes de verdade primeiro. Mas com zumbis bloqueando a porta, quem teria coragem de chegar perto? Não vou ficar aqui perdendo 12 horas sem fazer nada. Meus olhos param no macarrão com carne e um plano se forma. Este mundo cheira a ferrugem e carne podre. Existe algo mais tentador do que o cheiro de macarrão fresco? Encontro o interruptor e ligo. A chaleira começa a borbulhar. A barraca tem eletricidade. Parece que este espaço do sistema é totalmente independente do mundo exterior. A água ferve e eu a despejo. De repente, um aroma rico e saboroso explode pela loja. Minha própria boca começa a salivar, mas tenho um problema. Como levo esse cheiro lá pra fora sem abrir a porta? Olho pra cima e vejo o exaustor. Hora de trabalhar. O tempo passa minuto a minuto. Lá fora continua um silêncio mortal, exatamente quando minha paciência começa a acabar. De repente, um clarão de fogo irrompe. Ele engole lentamente as dezenas de zumbis ao redor da minha loja. Espio cautelosamente pela janela para ver quem está lá. O olhar de uma mulher examina minha loja, que parece totalmente deslocada entre as ruínas. Interessante, ela diz. Alguém realmente tem coragem de abrir uma loja nesta cidade fantasma. Ela começa a caminhar direto para a entrada. Mas 1 segundo depois, ela bate de cara na parede de vidro invisível. Você também é um despertado? Deve ser sua habilidade. Sou a Yedin. Quanto pela comida? Olho nos olhos dela e imponho minhas condições. Em que época você acha que estamos? Quem ainda usa esse dinheiro de papel inútil? Só aceito ouro aqui. Ela zomba da minha atitude teimosa, com os olhos semicerrados. Yedin levanta a mão e uma bola de fogo voa direto na minha cara. O fogo desaparece no momento em que atinge a barreira. Podemos falar de negócios agora? Pergunto. Tá bom, chefe, quanto pelo macarrão instantâneo? Não muito, 100 gramas de ouro. Por que você não me rouba logo? Ouro é sucata. Não, mas não é algo que se acha na rua. Então não compre. Viro as costas e a ignoro. Em vez disso, começo a comer a tigela de macarrão que acabei de preparar. O som de eu sugando no macarrão é alto e irritante no silêncio. Vejo a garganta de Yedin se mover enquanto ela engole em seco com os olhos fixos na minha tigela. Ela provavelmente não lembra da última vez que comeu uma refeição quente. Provavelmente sobrevive de latas achadas e barras de energia sem gosto. Essas coisas te mantêm vivo, mas não satisfazem um desejo real. O estômago dela solta um ronco baixo e traiçoeiro. É um som fraco, mas neste silêncio soa como um trovão. As bochechas de Yedin ficam vermelhas de vergonha. Finjo que não ouvi e continuo saboreando minha refeição deliciosa sem dizer uma palavra. Não tenho tanto ouro comigo. Posso te pagar depois? A loja não trabalha com crédito. Não sou uma instituição de caridade e vou embora em 12 horas de qualquer jeito. Quem sabe se ela voltaria com o ouro antes de eu partir? Termino a última garfada de macarrão e solto um arroto satisfeito. Pego uma salsicha da prateleira e jogo na direção dela. Ela voa pelo ar em um arco perfeito em direção à barreira. Ajo como se fosse algo tão inútil quanto lixo na rua. Yedin congela. Para ela, esse gesto casual é um insulto descarado. Mas sua lógica diz para engolir o orgulho e comer. O tempo parece parar. Após 2 segundos, a fome vence. Ela devora a salsicha em 3 mordidas desesperadas. Isso foi só uma amostra. 100 gramas por uma tigela cheia.
Negócio fechado, espere por mim, ela murmura, virando as costas para sair. Ela só precisa encontrar um acampamento de sobreviventes por perto ou talvez um cofre de banco antigo de antes do mundo acabar. Juntar 100 gramas de ouro não deve ser difícil para ela, mas eu a chamo antes que ela vá longe demais. Por quê? Eu digo, alcançando lentamente algo sob o balcão. Pego uma lata de coca coberta de condensação, a lendária cola gelada. Essa bebida era comum antes da queda, mas agora é mais preciosa que vinho fino. Essa lata custa 50 gramas de ouro, digo secamente. Nem espero ela responder. Apenas abro outro pacote de salgadinhos apimentados bem na frente dela. Esses são mais baratos, apenas 30 gramas de ouro por pacote. Sopa apimentada, cola gelada e macarrão instantâneo fumegante. No velho mundo, essa era a refeição mais barata que você podia comprar. Mas aqui, só o cheiro é uma tentação insuportável. Ouço os nós dos dedos de Yedin estalarem enquanto ela fecha os punhos. Garanto que ela veja que ainda tenho bastante estoque. Ela se vira e desaparece nas ruínas para caçar mais ouro. Verifico meu sistema. 10 horas e meia até eu poder viajar de volta. Começo a contar. 10 caixas de macarrão, 15 caixas de água mineral. Tenho salgadinhos e salsichas empilhados nas prateleiras. Até encontro 5 ovos frescos escondidos num canto. Um novo plano de negócios perverso começa a se formar na minha mente. De repente, um baque pesado ecoa do lado de fora da loja. Yedin está de volta, parecendo exausta e levemente envergonhada. Ela segura uma bolsa preta pesada na mão. 200 gramas de ouro, ela ofega. É tudo o que tenho. O sistema pergunta: permitir que o item entre na zona segura? Dou o comando mental e uma força invisível agarra a bolsa. Ela flutua através da barreira e cai pesadamente aos meus pés. Os olhos de Yedin se arregalam ao ver o impossível acontecer. Para ela, estou me tornando uma figura terrivelmente misteriosa. Pego o macarrão com carne, a cola gelada e os salgadinhos. Fervo uma panela de água fresca bem na frente dos olhos famintos dela. Caminho em direção à porta, segurando a tigela fumegante de macarrão. Ela estende a mão, mas paro logo antes de ela alcançar. Tiro um ovo do bolso e dou um sorriso de lado. Quer um ovo com a sua refeição? Ela me encara. Quanto? 50 de ouro, respondo secamente. 50 por um ovo? Você é um ladrão. Então não compre. Meus ovos são apenas para quem pode pagar. Começo a colocar o ovo de volta no bolso. Posso ver o desespero lutando contra o orgulho dela. Yedin é uma usuária de fogo poderosa. Ela está acostumada a ser quem manda. Mas hoje, ela está completamente à minha mercê. Ela enfia a mão no cinto e tira um cristal do tamanho de um ovo de pomba. Estou sem ouro, ela murmura. Aceite esta pedra pelo ovo. Levanta uma sobrancelha, agindo como se não estivesse impressionado com a pedrinha. Estou prestes a recusar quando uma janela do sistema pisca na minha visão. Percebo que estava olhando para esse negócio do jeito errado. Eu estava tão focado em pagar minha dívida de 35 mil, mas esses cristais, esses são o verdadeiro tesouro deste mundo. Entendo o valor deles. Não, mas mantenho uma expressão de nojo no rosto. O que é isso? Alguma pedra quebrada? Estou escondendo minha empolgação. É o núcleo do cérebro de um monstro, o combustível supremo para o poder. O ouro nem serve para polir os sapatos de um cristal como este. Yedin está tremendo de fúria, percebendo que não estou aqui para jogar limpo. Yedin está tremendo de raiva. Ela acha que sou teimoso ou simplesmente cego. Vejo que ela está prestes a explodir e apenas suspiro. Tudo bem, já que você é tão sincera, vou abrir uma exceção só desta vez. Dou um comando silencioso ao sistema. A caixa de cristal desaparece da mão dela num instante. Nem olho para ela enquanto aguardo. Coloco no bolso e entrego a comida. Uma tigela de macarrão supremo com um ovo de luxo, uma cola e os salgadinhos apimentados. Ela pega o garfo e começa a devorar tudo, sem deixar nenhum pedacinho de cebolinha para trás. Ela bebe o caldo, abre a cola e vira de uma vez. Depois devora os salgadinhos apimentados um por um. Observo todo o processo em silêncio. Eu volto, ela murmura. Yedin se vira e desaparece nas sombras da esquina. Assim que ela vai embora, pego a caixa de cristal. Eles vêm dos zumbis e podem quebrar o bloqueio genético humano para conceder poderes. Mas se você falhar, você se desintegra. A taxa de sucesso é menor que 1%. Minha mão treme. Quase deixei cair a própria coisa que acabei de trocar. 1% de sucesso? Isso não é uma oportunidade. É uma sentença de morte. Mas então o sistema da loja apita. O anfitrião é imune a todo dano dentro do alcance da loja. Isso inclui trauma físico, surto de energia e colapso genético. Olho para o cristal novamente. Para mim, isso é risco zero e recompensa total. Penso em Yedin, invocando chamas do nada. Engulo o cristal inteiro. Um segundo depois, a agonia rasga todo o meu corpo. Me encolho no chão como um camarão. A dor eventualmente desaparece, substituída por uma onda de poder bruto. Será que sou um despertado agora? Posso sentir uma força aterrorizante fluindo através de mim. Tento copiar a posse de Yedin. Fogo. Mas nada acontece. Droga. Falhei. Grito socando uma prateleira. De repente, toda a prateleira e tudo o que estava nela simplesmente desaparecem. Minha mente se conecta a um vazio estranho e vazio. A prateleira está sentada bem ali naquele vazio. Estendo a mão com a mente e a prateleira volta para o seu lugar original. O sistema toca. Despertar espacial.
Armazém de armazenamento pessoal desbloqueado. É um espaço de 1 m³ que existe fora do tempo. Passo a hora seguinte praticando, movendo meu estoque para dentro e para fora do vazio. Percebo uma coisa: o ouro paga minha dívida, mas esses cristais são a verdadeira moeda de poder. Tenho 9 horas restantes, preciso conseguir o máximo que puder antes de ir embora. Se o cheiro de um pacote de macarrão trouxe a Yedin, o que 20 fariam? Pego uma panela enorme e começo a cozinhar 20 pacotes de macarrão de uma vez. Ligo o exaustor no máximo. Essa é minha isca definitiva para o apocalipse. 3 quarteirões adiante, um grupo de sobreviventes está amontoado em um prédio abandonado. Um homem de óculos olha para o líder dele. Irmão Tiger, o ferimento da Xiaolu está infeccionado, precisamos de remédios. O homem com cicatrizes, Irmão Tiger, apenas encara a escuridão. A comida acabou. Remédio é um mito, eles estão no limite. De repente, um aroma rico e saboroso flutua pelo ar. Irmão Tiger, alguém está cozinhando macarrão por perto. A lógica diz que é uma armadilha. Ninguém cozinha abertamente no apocalipse a menos que seja um monstro, mas seus estômagos famintos não se importam com a lógica. Archen. Agora o homem de óculos está praticamente salivando. Irmão Tiger, se não nos movermos, não vai sobrar nada. Irmão Tiger conhece a realidade deste mundo melhor do que ninguém. Se eles não comerem logo, vão morrer de fome. Um lampejo de desespero atinge seus olhos. Vamos, eles navegam pelas ruas arruinadas até que minha pequena barraca de comida aparece. Eles veem uma panela enorme de macarrão fumegante e salsicha e me veem. Estou encostado casualmente no batente da porta, observando-o se aproximar. Para eles, isso tem cara de armadilha por todos os lados. Suas gargantas apertam com a fome, mas o medo os impede de dar outro passo. Tiger avista outro homem espreitando atrás de um carro destruído do outro lado da rua. O estranho nota o grupo de Tiger ao mesmo tempo. Ele coloca o dedo nos lábios, sinalizando para todos ficarem quietos. Tiger examina a área e percebe que as sombras estão rastejando com pessoas. Há um cano de rifle saindo de uma janela do segundo andar à esquerda. Um brilho de aço se esconde atrás do lixo no beco. 50 pessoas estão me observando. Sei exatamente quantos olhos estão em mim. Qual é o problema? Não estão com fome? Minha voz não é alta, mas chega a cada pessoa escondida no escuro. Pego uma salsicha da panela e dou uma mordida lenta e deliberada. Estou aqui para fazer negócios. Tenho muita comida e água para todos. O homem atrás do carro destruído finalmente quebra o silêncio. Qual é o preço? Ouro ou núcleo de cristal? Respondo, minha voz ecoando pela praça. A multidão está atordoada. Cristais são poder, mas ouro é apenas sucata aqui. Uma voz grita do beco. Ele está nos enganando. Vamos matá-lo e pegar tudo. A atmosfera fica elétrica enquanto todos começam a calcular suas chances. Continuo comendo sem olhar para cima. Tentem, mas os atacantes perdem o direito de negociar. O bandido no beco explode. Não acredito nessa porcaria. Ele sai das sombras e aponta uma espingarda direto para o meu peito. Mais 2 homens seguem atrás, armados com facões e canos de aço pesados. O resto da multidão espera, usando esses idiotas como isca para testar minhas defesas. O homem puxa o gatilho. A explosão ecoa pelas ruínas, mas o tiro não me alcança. Os projéteis atingem uma parede invisível a 5 metros da barraca e caem. Nem me mexo. Apenas coloco outro pedaço de salsicha na boca. A praça cai em um silêncio mortal. Os bandidos com os facões estão congelados. O homem atrás do carro percebe que ataques físicos são inúteis e tenta outra coisa. Uma onda invisível de energia começa a se condensar na palma da sua mão. Ele lança uma onda de choque mental em mim, sua habilidade de perfuração. O ataque mental atinge a barreira e desaparece sem nem piscar. Agora eles entendem a verdade aterrorizante. Dentro desta loja, sou invencível. Irmão Tiger está encharcado de suor frio, agradecendo a Deus por não ter se movido primeiro. Termino minha tigela e limpo a boca, olhando para a multidão escondida. Encaro o homem que disparou a espingarda. Eu avisei. Você está banido, mas alguém quer perder o jantar? A tensão é tão densa que está levando os sobreviventes à beira da loucura. O clique rítmico de saltos altos quebra o silêncio. Todos se viram para ver Yedin caminhando calmamente em direção à loja. Tiger a reconhece instantaneamente. Todo sobrevivente nessas ruínas conhece o nome dela. Ela é uma despertada de fogo de alto nível, uma arma viva de destruição em massa. Você certamente fez um nome para si mesmo hoje, ela diz para mim. Ela se vira para a multidão. Sempre há tolos que não sabem quando parar. Guardem seus brinquedos. Nem eu consigo arranhar esta loja. Não sejam estúpidos. A praça cai em silêncio novamente. Desta vez, ninguém ousa discutir. Irmão Tiger respira fundo e sai da multidão com as mãos levantadas. Um por um, os outros sobreviventes escondidos nas sombras começam a se mostrar. Yedin ignora a multidão e tira vários itens do cinto. 3 barras de ouro sólido, cada uma pesando 100 gramas. Quero biscoitos, enlatados e água. Qualquer coisa fácil de carregar isso. Para um caçador de alto nível, comida pronta para comer é a única escolha racional. Gosto de fazer negócios com pessoas que realmente têm cérebro. Pego rapidamente biscoitos comprimidos e pilhas de latas, carne de almoço e várias garrafas de água limpa. A transação termina em segundos, e Yedin desaparece de volta nas ruínas. Cada par de olhos na praça agora está fixado em mim. Não há mais intenção de matar, apenas um desejo puro e desesperado por uma refeição. Sua vez, você conhece as regras. Ouro ou núcleos de cristal por comida.
De repente, o homem que tentou atirar em mim mais cedo desmorona. Ele rasteja em direção à loja de mãos e joelhos, soluçando. Chefe, eu estava errado. Por favor, só um pedaço de comida, nem que seja a sopa que sobrou. Seus dois companheiros caem de joelhos ao lado dele, implorando por misericórdia. Ninguém na multidão sente um pingo de pena deles. Eu já disse a vocês. Se você atacar, perde o direito de negociar. Viro as costas para eles e me dirijo ao resto dos sobreviventes. Quem é o próximo? Irmão Tiger dá um passo à frente e apresenta uma caixa de cristal dourada com as duas. Pego a caixa e coloco no bolso. Não digo uma palavra. Apenas entrego 3 tigelas grandes de macarrão e salsichas. Eles enterram o rosto na tigela, saboreando um calor que não sentiam há anos. Vendo a primeira negociação bem sucedida, o resto da multidão perde toda a contenção. Chefe, negocie comigo. Tem um núcleo de cristal. O homem que me atacou mais cedo oferece silenciosamente mais 2 núcleos, incapaz de olhar nos meus olhos. Pego-o sem dizer uma palavra e entrego a ele uma tigela de macarrão. Uma vez que as comportas se abriram, não há como parar. Alguns oferecem joias de ouro. Outros trazem caixas de cristal de todos os tamanhos. Mais de 10 caixas de cristal estão empilhadas sob meu balcão. A corrida pelo macarrão finalmente começa a diminuir. Mas então algo acontece. Os 3 homens que rejeitei são consumidos por uma raiva de se eu não posso ter, ninguém pode. Um deles avança contra um sobrevivente. Ele mira em um homem fraco que estava prestes a comer. Ele esmaga a tigela, fazendo macarrão e sopa quente voarem pela terra. Os outros sobreviventes param de comer, seus olhos ficam frios e assassinos para o infrator. Paro de servir e observo a cena se desenrolar até que um rastro de fogo corta. O homem nem tem tempo de gritar antes de ser transformado em uma pilha de cinzas. As chamas se espalham instantaneamente, engolindo seus 2 companheiros também. Em 3 segundos, todos os 3 são apagados da existência. Yedin sai da escuridão. Eu realmente odeio pessoas que quebram as regras. Pego um refrigerante gelado do freezer e jogo pra ela como um agradecimento. Volto a mexer a panela gigante de macarrão. A partir daquele momento, toda a negociação continua em uma harmonia aterrorizada. Irmão Tiger e seus homens terminam até a última gota de sua sopa. Mais e mais pessoas continuam chegando de todos os cantos das ruínas. Quando o sol começa a mudar, minhas prateleiras estão completamente vazias. É um saque incrível. Nenhuma pessoa reclamou dos meus preços. E depois da demonstração de poder de Yedin, ninguém ousou causar problemas. No final do dia, eu tinha vendido cada item da loja. Yedin jogou sua lata de refrigerante vazia de lado e caminhou até. Você é um homem rico, não é? Ela disse. Quando você voltará? Eu disse a ela que não sabia, e ela desapareceu na escuridão sem dizer mais nada. Com um único pensamento, abri meu armazém dimensional para verificar o saque. Eu tinha mais de 100 quilos de ouro e 33 novos núcleos de cristal. Eu sabia que consumir tantos núcleos de uma vez seria pura agonia, mas não hesitei. Engoli cada um deles. Dessa vez, a sensação não foi apenas dor. Foi uma expansão inimaginável da minha própria alma. Sem a defesa absoluta da loja, essa energia teria despedaçado meu corpo. Cerrei os dentes durante a tortura até que a última gota de poder fosse absorvida. Quando abri meus olhos, vi uma mosca no teto se movendo em câmera lenta. Eu podia ouvir os zumbis rosnando a quarteirões de distância e sentir o cheiro da terra úmida sob as ruínas. Meus sentidos foram aguçados a um nível quase divino. Estiquei a mão para uma concha pesada e ela começou a flutuar no ar. Não era minha habilidade de armazenamento, era pura telecinese. Verifiquei meu sistema. Eu tinha despertado um segundo poder, controle mental. Agora posso manipular objetos a até 50 km de distância. Minha capacidade de armazenamento dimensional também aumentou bastante. Sentei no silêncio do apocalipse e esperei a contagem regressiva zerar. O mundo começou a girar e se distorcer quando o teletransporte foi ativado. O fedor de ferrugem e carne podre sumiu instantaneamente. Em seu lugar, veio o cheiro doce de grama e terra fresca. Eu estava de volta ao meu mundo. A transferência dimensional foi concluída e finalmente cheguei em casa. Tinha 12 horas para me preparar antes de voltar. Ainda estava escuro, então desabei na minha cama dobrável por algumas horas. Às 9 da manhã, fui direto para o mercado de antiguidades. Entrei em uma loja velha e empoeirada e encontrei o dono. Compra ouro? Perguntei. Ele começou a perguntar sobre a pureza e a papelada. Não disse uma palavra. Em vez disso, bati 2 lingotes de ouro pesados no balcão. O baque surdo do metal fez ele se endireitar na hora. Ele passou 10 minutos inspecionando as barras com uma... Material bom, ele murmurou. Pago 580 mil. Olhei bem nos olhos dele. 700 mil. Ele começou a choramingar sobre os riscos e as propinas que teria que pagar. Fiquei encarando até ele perceber que eu não... Meio minuto depois, meu celular vibrou com uma notificação. 700 mil yen tinham sido transferidos para minha conta. Saí do mercado e liguei para o cobrador de dívidas, o irmão Bial. Alô? Quem é? Uma voz bruta latiu. Sou eu. Tenho o dinheiro da dívida. Você conseguiu mesmo? Beleza. Me encontre na fábrica de cimento abandonada. Ele mandou eu estar lá às 3 da manhã e ir sozinho. Desliguei e fui em direção à fábrica para acertar minhas contas com o passado. Era hora de mostrar que aquela versão fraca e patética de mim tinha morrido. O irmão Bial tinha uns 7 ou 8 capangas atrás dele.
Ele me viu entrar com um sorriso arrogante no rosto, cuspiu o cigarro e latiu. Cadê o dinheiro e os papéis da dívida? Perguntei calmamente. Bial me deu um sorriso predatório. Os preços subiram, moleque, e meus rapazes precisam comer. Ele levantou 5 dedos. 500 mil e eu queimo os papéis. Olhei pra ele friamente. Eu realmente odeio gente que quebra. Eu ia pagar os 300 mil combinados, mas agora você só vai levar 200. Minha voz não foi alta, mas todos na fábrica ouviram claramente. O rosto do Bial congelou de... O que você disse pra mim? Nenhum centavo a mais. Não repito. Um dos capangas levantou um cano de aço e tentou acertar minha cabeça. Ele esperava ver meu crânio rachar, mas o cano parou a 10 centímetros do meu rosto. Segurei o cano sem esforço com uma mão. O capanga me olhou, com os olhos arregalados de confusão. Ele sentiu uma força esmagadora envolver seu corpo. Nem pisquei enquanto usava minha mente para arremessá-lo longe. Um grito de agonia ecoou pela fábrica quando ele bateu na parede. Bial saiu do choque e ordenou que todos atacassem. Eles vieram para cima de uma vez, mas não importava. Não importava quando... Eles não conseguiam nem tocar na barra da minha roupa. Eu me movia como um vulto, golpeando com precisão letal. Em segundos, o chão estava coberto de corpos gemendo. Bial tremia incontrolavelmente, não de raiva, mas de puro terror. Fiquem longe, você tem ideia de quem é meu chefe? Os papéis, eu disse, caminhando até ele. Ele tirou freneticamente uma pilha de documentos do casaco, transferiu os 200 mil bem na cara dele. Deveriam ser 300 mil, mas sua ganância custou uma fortuna. Rasguei os papéis da dívida e deixei cair como neve. Saí sem olhar para trás. Aquela parte da minha vida estava em... Fui direto a uma loja de carros usados e comprei uma van. Dirigi até o maior mercado atacadista de alimentos da cidade. Entrei no armazém e não dei chance para o atendente. Preciso de 200 caixas de macarrão instantâneo e 100 de... Ele contou as minhas. 200 caixas de biscoito, 100 de carne enlatada e toda a água que tiver. O atendente me olhou como se eu fosse louco, mas não fez perguntas. Quando você paga em dinheiro, ninguém liga para o motivo. Levei o dia todo para carregar a van. Só restavam 2 horas para o salto. Minha primeira troca foi só um teste. Não, era hora de aumentar o volume. Eu sentia o poder vibrando nas minhas veias, fazendo este mundo parecer... Decidi fazer uma última refeição decente antes de deixar essa realidade para trás. Dirigi minha van barulhenta até o restaurante mais caro da cidade. Estacionada ao lado das Ferraris e Lamborghinis, minha van parecia... O manobrista me olhou com puro desprezo, achando que eu estava no lugar errado. Ele tentou me parar, mas joguei uma pepita de ouro do tamanho de um feijão. Estaciona direito. Se tiver um arranhão, quebra o... O peso do ouro na mão dele deixou o manobrista paralisado. Ignorei-o e entrei direto no restaurante. Luz suave, clientes elegantes, tudo parecia pacífico e refinado. Era um mundo distante da desolação podre do... Eu estava olhando o menu quando uma voz feminina chamou. Xiao Wu. Era minha ex, San Qian, parada ao lado daquele riquinho Wang Yao. Ele pareceu chocado ao me ver. Depois ele sorriu, agarrou a cintura de Zhang Qian e veio até mim. Ora, se não é o Xiao Wu, veio aqui lavar pratos? Um bife aqui custa 3.800? Seu salário mensal não paga nenhuma mordida. Muito barulho, eu disse para o ar. Diga ao chefe para preparar sua especialidade. Wang Gao sentiu como se tivesse socado uma nuvem de algodão. Seus insultos não colaram. Ser ignorada fez Jiantian se sentir... Ela aumentou o tom, sua voz estridente e desesperada. Você é surdo? Estou falando com você. Meu rosto permaneceu inexpressivo enquanto eu ignorava a existência dela. Para mim, eles eram completos estranhos. O gerente Zhou correu até nós. Por favor, acalmem-se e não perturbem os outros clientes. Wang Gao virou sua arrogância para o gerente imediatamente. Gerente Zhou, que bom. Que tipo de lixo você está deixando entrar aqui agora? Sentar alguém assim aqui só rebaixa o nível do seu restaurante. O gerente Zhou sabia que Wang Gao era filho de um magnata imobiliário, mas notou minha calma antinatural e como... Nosso restaurante trata todos os clientes com o mesmo nível de respeito, disse Shu. Então ele viu o ouro que coloquei na mesa. O gerente Shu imediatamente fez uma reverência de 90 graus. Senhor Xiao Wu, por favor, perdoe nossa recepção ruim. Nunca olhei para Wang Yao enquanto o gerente me escoltava para uma sala privada. Wang Yao tentou gritar algo, mas o gerente o cortou. Senhor Wang, pare com o escândalo agora ou a segurança vai escoltá-lo. Na sala privada, serviram-me vários pratos de classe mundial. Eu costumava sonhar em comer assim, mas agora não tinha gosto de nada especial. Depois da refeição, voltei para minha loja e me preparei. Eu tinha exatamente 150 segundos no relógio. Quando o tempo zera, o barulho da cidade morre, substituído pelo silêncio do deserto. Notei que o tempo de recarga para a próxima viagem caiu para... Suspeito que, conforme eu viaje mais, a recarga eventualmente desaparecerá. Logo, poderei me mover entre mundos quando eu quiser. Eu podia sentir dezenas de olhos me observando das ruínas. A notícia da minha loja misteriosa já tinha se espalhado pelos assentamentos de sobreviventes próximos. As pessoas que vinham agora não eram apenas saqueadores solitários, eram batedores de organizações. Após 10 minutos, um homem saiu das sombras e se aproximou da banca. Ele tinha um rifle no ombro e parou bem na minha frente. Sou Ciace.
Represento o assentamento Pansi e quero conversar. Não tirei os olhos do balcão. O que há? Nosso povo precisa de suprimentos, comida, água, remédios e armas. Não vendo armas, eu disse secamente. Se assim não pareceu desapontado, ele claramente esperava essa. Ele tirou um lingote de ouro pesado do bolso e colocou na mesa. Isso é só um depósito. Queremos estabelecer uma parceria de longo prazo. E por isso esperamos um preço. Não pisquei. Meus preços são os mudos. Notei as sombras se movendo atrás dele enquanto seus guardas ficavam inquietos. Siassi levantou a mão, sinalizando para seus homens. Estamos sendo muito sinceros, chefe. Não disse uma palavra. Apenas alcancei o vazio e peguei uma lata de carne. Ela flutuou lentamente pelo ar e pousou suavemente no balcão. As pupilas dele se contraíram violentamente. Telecinese? Ele achava que minha única proteção era aquela barreira impenetrável. Ele nunca esperou que eu fosse um poderoso despertado também. Um lingote de ouro por caixa. Você precisa saber exatamente quanto estoque tem no total. Limpei a garganta e estalei os dedos casualmente. Uma montanha de água engarrafada se materializou do nada no chão. É o suficiente? Perguntei. Porque se não for, estalei. Outra montanha de biscoitos compactados apareceu bem ao lado da água. O pomo de Adão dele subiu e desceu nervosamente enquanto ele encarava o estoque. Esse homem não tinha apenas telecinese. Ele possuía poderes espaciais divinos também. Como calculamos o preço de tudo isso? Já disse, um lingote de ouro por caixa. Queremos tudo, mas vai levar tempo para juntar tanto ouro. O ouro serve para os itens pequenos. Mas se quiser comprar no atacado, precisa pagar com uma moeda diferente. Núcleos de cristal? Eles são a fonte do nosso poder, a base da nossa sobrevivência. Parece que você é pobre, não eu. Assim que terminei de falar, as duas montanhas de comida sumiram no vazio. Eu tinha todas as cartas na mão nessa transação, e ele sabia disso. Se ele não gostasse dos termos, eu acharia outra pessoa. Outros assentamentos adorariam a chance enquanto Pansi definhava. Precisamos negociar a taxa de câmbio. 100 lingotes de ouro mais núcleos de cristal pela água. Pelos biscoitos o preço dobra. O punho de Siasi se fechou ao lado do corpo. Isso era um assalto à mão armada. Ele respirou fundo, forçando-se a ficar calmo. Preciso me reportar ao meu líder. Fique com este lingote como taxa pelo meu tempo. Assenti e peguei o ouro sem dizer nada. Ele não disse mais nada e recuou lentamente para a escuridão. Voltei ao balcão e limpei lentamente a superfície impecável. 10 minutos depois, mais 3 figuras saíram das ruínas. Um homem de meia-idade com óculos liderava o caminho, seguido por 2 soldados. Olá, chefe. Sou o professor He, do abrigo Far. Não respondi. Apenas encarei He, esperando sua proposta. De uma perspectiva econômica, seu modelo atual é insustentável. Assim que um assentamento perde seu núcleo de cristal, ele inevitavelmente colapsa. Então, para quem você vai vender seus produtos? Os poucos núcleos de cristal que restam valem ainda mais agora. O sorriso arrogante no rosto do professor He congelou instantaneamente. Eu não me importava com os sistemas ou o futuro deles. O poder de precificação era só meu. Certo? Yedin saiu das sombras. Um núcleo de cristal bateu no meu balcão. Ela não disse uma única palavra. Peguei uma caixa de arroz autoaquecível, uma lata de carne e 2 garrafas. De água mineral? Yedin pegou o suprimento, virou-se e foi embora. A transação inteira aconteceu em silêncio total. A análise racional do professor He virou uma piada completa. 100 lingotes de ouro mais 5 quilos de núcleos por aquela pilha. Mas o preço acabou de subir. Você desperdiçou 3 minutos do meu tempo, então agora são 15. Temos um dia, ele gaguejou. Eu posso não ser o despertado mais forte deste deserto, mas dentro destas paredes, eu era um deus invencível. O professor He tirou um comunicador militar do bolso e fez com que o ouro e os 7 quilos de núcleos fossem entregues em minutos. 20 minutos depois, o rugido de motores pesados ecoou à distância. 2 caixotes de metal maciços foram jogados na minha frente. Um estava cheio até a borda com lingotes de ouro. O outro continha 7 quilos de núcleos de cristal de alta qualidade. Joguei os caixotes de água através da linha no momento em que a troca foi finalizada. Assim que o negócio terminou, várias figuras emergiram lentamente da escuridão. Scorpio estava de volta, e ele tinha uma equipe de 20 homens armados logo atrás. Ambos os lados instintivamente apontaram suas armas um para o outro. Trouxemos o que você pediu, disse Scorpio enquanto seus homens abriam os caixotes pesados. Lá estava o ouro mais 10 quilos de núcleos, 5 a mais do que eu tinha pedido. Scorpio estava provando sua lealdade com a ação mais... O rosto do professor He parecia pior que um cadáver podre. Ele percebeu que estava sendo completamente superado nessa negociação. Acenei com a mão e puxei uma carga enorme de biscoitos compactados e carne enlatada do meu armazenamento dimensional. Entreguei tudo. A respiração de Scorpio falhou. Sua aposta tinha valido a pena. Ele imediatamente me deu uma reverência respeitosa. Então ele virou seu olhar frio para o professor. Professor, estamos... Não quero problemas desnecessários, mas se o farol quiser começar algo, vamos levar até o fim. Assim que ele terminou de falar, 20 rifles atrás dele foram engatilhados. O pessoal do farol sibilou maldições. Vamos embora, o professor cuspiu. Assisti a cena inteira em silêncio. Foi realmente bem interessante. Um lado confiava em tecnologia e ego, o outro em força...
Assim que a equipe do farol sumiu, Scorpio se curvou para mim uma última vez e recuou rapidamente para as sombras. Eu tinha acabado de limpar outra carga enorme de ouro e núcleos daquelas duas trocas, mas o sossego não durou muito. Desta vez, 3 comboios separados estavam se aproximando de direções diferentes. O rugido de uma horda de zumbis começou a ecoar de todos os lados. 3 comandantes diferentes deram suas ordens, quase no mesmo momento. Preparem-se para a batalha. De um lado, o som rápido de metralhadoras, pistolas e rifles de assalto se juntou ao coro. Do outro, bolas de fogo e estilhaços de gelo lançados pelos despertados. Assim que o último zumbi levou um tiro na cabeça, a praça caiu em um silêncio temporário e tenso. Chefe, somos os Tomahawks. Temos algo a dizer. Nossa arca também é muito sincera. Vamos começar por aí. Os Tomahawks mandam neste setor leste. Desde quando... Chefe, qual é o negócio? Viemos de boa fé e limpamos os zumbis para você. Entrem na fila. Se os Tomahawks não seguirem as regras, não vou vender nada para vocês. Somos os Tomahawks, temos reputação. Fazer um inimigo nosso não vai acabar bem. Não me importo em fazer amigos. Sigam as regras ou caiam fora. Entrem na fila. Onde ficaria nosso orgulho? O homem careca rugiu fazendo sua escolha. Ele acenou com a mão. Tragam as mercadorias. Eu compro primeiro hoje. Alguém quebrou as regras. A loja está fechada. Acenei com a mão e mandei cada item de volta para o armazenamento. O estoque do dia inteiro sumiu. As outras facções encararam o homem careca com ódio puro e sem filtros. Eu trouxe ouro e núcleos para mostrar respeito. Não abuse da sorte. Ninguém desobedece aos Tomahawks no Distrito Leste. Quem você pensa que é? Respondi. Odeio o som de cachorros latindo. Abram fogo. Queimem esse lixo até o chão. Uma chuva de balas foi disparada em direção à banca, mas cada projétil bateu em um escudo invisível. Não só estou banindo os Tomahawks, como estou oferecendo 100 caixas de carne enlatada pela sua cabeça. Cada membro dos Tomahawks congelou em choque. Eles viram quando levantei a mão e 100 caixas de carne enlatada se materializaram no chão, até que todos os olhos na praça se fixaram no... Vocês querem um motim? Sou o terceiro líder dos Tomahawks. A arca aceita essa recompensa. Um grupo gritou. Nós aceitamos também. Outro se juntou. Vocês vão me trair? Ele gritou. Seus próprios homens se olharam. Ninguém ousou encontrar seus olhos. Lealdade no apocalipse é a moeda mais barata que existe. De repente, uma lâmina afiada atravessou o peito do homem careca. Quem segurava a faca era seu próprio vice. Por quê? O líder engasgou. O rosto do vice era uma máscara de pedra. Líder, os irmãos precisam comer. Ele se virou para a banca com os olhos famintos. Nós o matamos. A recompensa é nossa. E eu disse, não estou vendendo nada para os Tomahawks. Eles assassinaram seu próprio líder e não ganharam absolutamente nada por isso. Se esses homens não são mais membros dos Tomahawks, então o banimento não se aplica. Eu só me recuso a negociar com aquela gangue específica. Um homem deu um passo à frente. Sou Bailey, gerente de suprimentos do santuário ARC. Represento a Arca e estou convidando formalmente esses homens para se juntarem a nós. A Arca sempre recebe sobreviventes capazes. A mente do vice trabalhou na velocidade da luz. Nós, ele disse, nos juntaremos à Arca. Atrás dele, dezenas de homens largaram suas armas em sinal de submissão total. Recostei-me no balcão e fiz um gesto casual com a mão. A montanha de 100 caixas de carne deslizou pelo chão até o vice. O vice era esperto. Ele foi até Bailu. Gerente Bailu, obrigado. Estamos oferecendo esses suprimentos como tributo à Arca. Os outros sobreviventes assistiram com inveja, mas ninguém ousou se mover. Desta vez, ninguém ousou... Bailu tomou seu lugar na frente da fila. O homem magro da colmeia se alinhou silenciosamente logo atrás dele. Olhei para Bailu. O que você quer? Biscoito compactado, água e macarrão instantâneo. Assim que ele falou, abriu 2 caixotes cheios com 50 lingotes de ouro e 20 moedas de ouro. Quando a troca terminou, ele não foi embora. Chefe, você aceita encomendas? Aceito. O que exatamente você precisa? Antibiótico, remédio para gripe, o máximo que você conseguir. Volte e faça uma lista. Traga um depósito quando retornar. Terei tudo pronto para você na próxima vez. O próximo foi o homem magro da colmeia. Como Bailu, ele pediu remédios, mas adicionou por um pedido de cigarros e álcool. Depois que os grandes jogadores terminaram seus negócios, os saqueadores independentes começaram. Alguns tinham lingotes de ouro, outros só tinham algumas moedas de ouro, mas um homem tirou algo que eu ainda não tinha visto. Era uma bateria de carro. A densidade de energia e a vida útil das baterias neste mundo eram quase o dobro da tecnologia. A ficha caiu de uma vez. Percebi que só estava tratando este mundo como um caixa eletrônico de ouro. Eu tinha ignorado completamente a tecnologia avançada deste lugar. Antes do desastre, virei-me e peguei um conjunto especial de suprimentos. 2 pães frescos, uma garrafa de água e pisas. Cada sobrevivente assistindo ficou absolutamente atordoado. Eu estava dando uma fortuna em comida por uma única bateria. No futuro, aceitarei tecnologia de ponta como pagamento também. No fundo da multidão, vários lobos solitários começaram a cercar o homem da bateria.
Ele agarrou a comida pesada contra o peito, seu corpo inteiro tremendo de medo. Neste deserto, comida assim não é uma bênção. É um alvo nas suas costas. Não terminei com ele. Quem ousa se mover? Pagarei mais algumas caixas pelas suas cabeças. Os saqueadores congelaram. Eles sabiam que o terceiro líder dos Tomahawks estava apodrecendo ali perto. Olhei para o homem da bateria. Qual é, Xuaguan? De onde veio essa bateria? Perguntei. Eu era engenheiro de baterias na Changqion Technology. Este Raytheon Tipo 7 era o produto principal da nossa empresa. Quando o surto começou, tínhamos a massa. Existem dezenas de milhares de baterias prontas no armazém, mas os milhares de funcionários de lá viraram zumbis. Senti uma onda de cálculo frio. Se eu usar meu ouro para replicar uma linha de produção no meu mundo, as especificações deste Tipo 7 poderiam desencadear uma revolução global. Supondo que a linha de produção já era, consegue os dados de fabricação dessa bateria? Tudo, fórmula da matéria-prima, etapas, o pacote completo, os dados estão no servidor. Além disso, se eu chegar naquele servidor, eu extraio tudo. O jeito que olhei para ele mudou na hora. Ele não era só um engenheiro faminto, era um mapa do tesouro vivo, mas eu precisava dos... Olhei para Zhou Yuan e decidi, de agora em diante você trabalha para mim. Vai avaliar cada peça de tecnologia que eu receber. Em Kexchang eu garanto toda a comida e água que precisar. Uma alegria incontrolável tomou seu rosto. Ele tinha acabado de ganhar uma passagem só de ida para o paraíso. Os outros sobreviventes logo entenderam o recado. Se Zhou Yuan podia trocar uma bateria por um elevador novo, por que eles não podiam? Uma corrida do ouro tecnológica explodiu entre eles. Placa-mãe de drone militar, cooler de amostra biológica, até páginas queimadas. Não recusei ninguém, só entreguei tudo para Zhou Yuan avaliar. O frenesi durou até altas horas da madrugada. 2 faróis cegantes cortaram a escuridão, seguidos pelo rugido. Bailey e o Homem Magro saíram dos veículos ao mesmo tempo. Várias caixas de barras de ouro e moedas foram jogadas no chão. Este é o depósito da arca na colmeia. Deixarei seus bens prontos para a próxima troca. Bailu e o Homem Magro se curvaram, mantendo a postura humilde. Mesmo com o negócio feito, nenhum deles se moveu. Seus olhos continuavam fixos em Zhou Yuan e na pilha de tecnologia. Mantive minha expressão calma e indecifrável. Tem um parque tecnológico no Distrito Norte com dezenas de milhares de baterias tipo 7, mas há mais de 5.000 zumbis lá. É uma armadilha mortal. Estou dando a chance de vocês enriquecerem. Eu forneço o capital. Vocês fornecem a força bruta para esvaziar aquele parque e me trazer o servidor intacto. O risco era suicida, mas a recompensa era divina. Mais importante, era uma chance de criar um vínculo real com o mercador misterioso. A colmeia aceita, o Homem Magro latiu. Temos as melhores equipes de elite nas ruínas. Vamos conseguir. Não se precipitem, Bailu rebateu. A Arca tem o melhor equipamento técnico. Decifrar e transportar aquele servidor é um trabalho só para nós. Podemos fazer perfeitamente. Temos o maior número de despertos. Garantimos trazer o 000 zumbis? Até despertos têm limites? Entrar lá é uma sentença de morte. Scorpion interrompeu. Força bruta não vai funcionar. Sem pessoal técnico, vocês nem passam do portão. O engenheiro-chefe da Changqion, Wan Chunmi, está no nosso farol. Ninguém conhece aquele parque melhor. As expressões de Bailu, Woz e Scorpio mudaram na hora. O farol realmente tinha um as na manga. Chega, não me importa se vocês são a Arca, Pansi ou quem quer que seja. Só me importam resultados. Se aquele servidor tiver um arranhão sequer, não esperem ganhar mais um grão de arroz meu. Os representantes das 4 desceram. Meu ultimato foi direto, frio e absolutamente implacável. Pansi e o farol começaram a cooperar imediatamente. Com os 2 primeiros a bordo, os outros se juntaram. Uma aliança sem precedentes nasceu. Um exército aterrorizante de quase 100 despertos e centenas de soldados de elite tomou forma. Ele vai com vocês, eu disse, apontando para Zhou Yuan. Se ele voltar com um fio de cabelo a menos, todos pagarão o preço. Chefe, não se preocupe, garantimos a segurança do Sr. Zhou Yuan com nossas vidas. Ainda tem um motivo, Bailu notou. O terceiro líder dos Tomahawk morreu aqui. Lei Bao é um homem vingativo. Ele não vai deixar isso barato. Se sabotarem a missão enquanto o exército luta contra a Horda, o resultado seria fatal. Todos os olhos na praça se... 10 caixas de carne por um soldado Tomahawk, 100 por um capitão, 1000 por Lei Bao. Seja você ou um andarilho do deserto, traga-me a cabeça dele e a comida é sua. Os 4 líderes soltaram. O risco que preocupava Bailu não era nada comparado à sentença de morte que eu tinha acabado de assinar. Um silêncio mortal caiu sobre as ruínas. Ninguém mais ousava ter pensamentos mesquinhos. Hoje eram os Tomahawks, amanhã poderiam ser eles. Não se negocia com uma recompensa, Bailu, Scorpio e o Professor Gia entenderam. Esses 4 poderosos, que podiam abalar o deserto com um passo, eles designaram tarefas na velocidade da luz e correram para seus veículos. Antes de sair, Bailu foi até Zhou Yuan. Sr. Zhou Yuan, por favor, venha conosco. Precisamos de cada detalhe sobre aquele parque.
Zhou Yuan olhou instintivamente para mim, esperando um comando. Dei a ele um aceno astuto e firme de aprovação. Ele entrou no veículo da arca sem hesitar. Assim que as portas fecharam, não voltei para o meu mundo imediatamente. Peguei cada barra de ouro que ganhei hoje e comecei a consumir a energia. A dor familiar e ardente retornou conforme o último traço de energia era absorvido. Abri os olhos. Meu poder atingiu um novo nível. Capacidade de armazenamento atual, 3.000 metros cúbicos. Mas não foi só o espaço que cresceu, o controle de energia kármica também. Agora posso manipular objetos de até 200 kg no ar e acelerá-los como projéteis de canhão. Olhei para uma prateleira de metal pesada no canto da loja. Com apenas um olhar, o metal guinchou e se amassou em um cubo de alta densidade. 12 minutos para o salto. Aquela bateria Raytheon era um projeto de ambição. Eu não estava mais satisfeito em ser um simples intermediário. Preciso construir meu próprio império comercial neste mundo moderno e sem graça. Essas centenas de toneladas de ouro precisam virar capital líquido imediatamente. Mas vender tanto ouro pelos canais normais é impossível. Um nome brilhou na minha mente. Aquele agiota Bial deve ter conexões profundas no mercado cinza da cidade. Usá-lo como intermediário é o movimento agora. Assim que o dinheiro estiver na mão, vou encher meu armazém de 1.000 metros cúbicos até a borda. Depois vou registrar uma empresa de tecnologia. Preciso da infraestrutura pronta para quando receber os dados da Tianqiong. Meu plano é cristalino. Cada passo leva àquele objetivo gigantesco. O salto dimensional está pronto. Com um único arremesso, aquela leveza familiar me engole por inteiro. Salto completo. Mundo atual. Terra. Recarga para a próxima viagem. 11 horas. Pela janela, as luzes de neon e o tráfego da cidade zumbem. Comparado às ruínas podres que acabei de deixar, isso parece outro universo. O contraste só me deixa mais determinado a manter esse poder. De volta à Rua Azul, não saí da loja imediatamente, deitei na cama. Minha mente está mais forte não, mas meu descansar. Quando finalmente abri os olhos, eram 11 da manhã. Almocei rápido e disquei o número de Bial. Alô? Quem é? É o Xiao Wu. Irmão Wu, o que posso fazer por você? Tenho um lote de mercadorias para movimentar. Irmão Wu, se não se importa, essa mercadoria é limpa. Um pouco de risco, mas nada grave. Me encontre na fábrica de cimento, sozinho. Entendido. Entendi. 3 horas chegou rápido, de volta à mesma fábrica de cimento abandonada, mas desta vez eu era quem estava sentado confortavelmente no sofá. Bial chegou na hora, mal ousando respirar na minha presença. Irmão Wu, que tipo de mercadoria estamos falando? Casual, tirei uma barra de ouro de um saco. As pupilas de Bial contraíram no momento em que viu. Uma barra de 500 gramas é fácil de vender em joalheria grande. Mas assim que ele pensou isso, abriu o saco mais um pouco. Estava transbordando o ouro. Bial congelou onde estava, sua mente ficando completamente em branco. 20 barras, cada um 500 gramas. Seu corpo começou a tremer incontrolavelmente ao ver 10 quilos de ouro. Para ele, parecia um assalto a banco ou a um carro forte. Ele percebeu que não era um pequeno risco. Era uma passagem só de ida para a forca. Irmão Wu, você está tentando me matar? Olhei nos olhos dele. Você dá conta ou não? Bial ficou em silêncio, sentindo-se completamente indigno de um negócio desse tamanho. Ele nem conseguia olhar para mim. Ele já me via como um monstro de sangue frio. Se não aguenta uma quantidade pequena de ouro como essa, não tenho uso para você. Vou achar outro que consiga. Senhor, não ouso tocar em um caso tão grande. Este ouro é limpo, sem histórico. Só estou com preguiça de vender em pedacinhos. Entendeu meu ponto? Senhor Hu, posso fazer uma ligação para checar com meus irmãos do submundo? Fiz um gesto com a mão. Bial parecia ter sido perdoado de uma sentença de morte. Ele nem ousou se afastar para ligar. Colocou no viva voz. Ei, Bialdi, o que houve? Algum assalto? A voz do outro lado estava confusa. Que assalto? Tem câmera em todo lugar. Quem teria coragem? Você achou ouro, moleque? Quer comprar? Bial parecia ter engolido um calmante. Ele desligou. Ele me olhava, mudou. Senhor Wu, não dou conta de uma carga desse tamanho sozinho, mas conheço alguém que consegue. Dei outro aceno. Bial discou timidamente um novo número. O que foi? Irmã Su, eu tenho um cavaleiro aqui. De ouro que quer movimentar. Ele pausou. 10 quilos e tem mais. O silêncio do outro lado durou ainda mais. Em meia hora, irmão, deixe-me ver a mercadoria pessoalmente. Meia hora depois, chegamos a um clube privado. Irmã Su era uma mulher vestida em um cheongsam elegante. Sentar. Não perdi tempo com gentilezas e sentei à mesa. Deslizei o saco pesado sobre ela. A mulher chamada Irmã Su não parou de servir chá. Ela empurrou uma xícara para mim e finalmente falou. Qual seu nome, amigo? Xiao Wu. Senhor Wu, posso ver a mercadoria? Dei um aceno, abri a bolsa. 10 barras de ouro jaziam ali, brilhando silenciosamente. Irmã profissional total. Ela inspecionou por um longo tempo antes de murmurar para si mesma. A cor é perfeita, o peso é exato, são barras padrão. Ótimo. Ela levantou os olhos para encontrar os meus. Senhor Hu, um lote tão grande. De onde veio? Peguei a xícara de chá e tomei um gole lento.
Sr. Hu, quero confiar em você, mas este negócio tem regras. 10 quilos não é pouca coisa. Não disse uma palavra. Apenas olhei para Bial. Bial entendeu o olhar imediatamente e saiu apressado da sala. Tirei uma barra de ouro da bolsa e, sob o olhar atento da irmã Sui, apliquei um pouco de pressão. A barra de ouro maciço amassou como massinha nas minhas mãos. Ela percebeu que alguém com meu poder não precisava de negócios sujos. Ela respirou fundo e deu seu preço. 700 por grama, 7 milhões pelos 10 quilos. Não aceitei nem recusei. Apenas perguntei, qual o máximo que você consegue movimentar? Um lampejo de hesitação cruzou o rosto da irmã Su. Você está testando os limites absolutos de toda a minha rede, senhor. Se a mercadoria for tão limpa quanto esta, consigo movimentar 50 quilos por mês para você. Isso significava 35 milhões por mês? Muito pouco. Levantei lentamente um dedo. 1000 quilos. Uma tonelada inteira. A máscara profissional da irmã Su finalmente quebrou. Senhor Hu, você está brincando? Uma tonelada de ouro vale quase 1 bilhão de yuans. Minha rede simplesmente não consegue absorver tanto, ela gaguejou. É impossível. Nenhum canal privado no mundo consegue movimentar uma tonelada de ouro em um mês. Isso é declarar guerra ao sistema financeiro inteiro. Vai atrair atenção demais. Eu já tinha antecipado a reação dela. E se eu não precisar de tudo em dinheiro? Perguntei calmamente. Preciso de um parque industrial ou de uma fábrica de baterias. Ela me encarou completamente sem palavras. Ela viu um homem que podia esmagar barras de ouro com as mãos nuas e produzir uma tonelada de ouro puro a cada 30 dias. Ele não queria uma vida de luxo, ele queria construir um império. Esse era um nível de investimento que ela nem conseguia imaginar. Senhor Hu, isso está muito além da minha autoridade. Preciso chamar meu chefe. Ela se afastou e falou ao telefone com urgência frenética. Ela relatou os 300 quilos em estoque e o potencial de 1 tonelada por mês. Quando voltou, ela não era mais uma negociadora, era uma mensageira. Senhor Hu, meu chefe quer conhecê-lo pessoalmente. Amanhã às 7, bem aqui. Assenti e apontei para o ouro. Leve isso primeiro. Para mostrar nossa sinceridade, pagaremos 810 por grama. Em menos de 5 minutos, o saldo da minha conta subiu 800 milhões. Irmã Su pessoalmente me acompanhou até minha van desaparecer de vista. Biel se aproximou dela com um sorriso esperançoso e gorduroso. Irmã Su, como foi? Aquele tal de Sr. Wu. De agora em... Ah, não faça uma pergunta sequer sobre ele, ela disparou. Se ele te mandar pular, você pergunta a que altura. Ninguém pode te proteger se você cruzar o caminho dele. Bial estremeceu e assentiu como uma criança aterrorizada. Não voltei para a loja. Fui direto ao mercado atacadista. O gerente que me atendeu da última vez me viu chegando e correu para me cumprimentar. Chefe Wu, você voltou. O que posso conseguir para você hoje? Entreguei a lista. Pegue cada categoria e multiplique a quantidade por 10. Suas mãos tremiam enquanto olhava o pedido, prometendo cuidar de tudo. Passei meu cartão em 2 milhões sem piscar. Passei as horas seguintes indo e voltando entre armazéns até encher quase todo o meu armazenamento dimensional. No deserto, uma simples caixa de antibióticos vale mais que seu peso em ouro. Dirigi até o distrito médico atacadista da cidade. Ignorei as farmácias chamativas. O dono de meia-idade olhou para cima. Tem receita ou licença? Senão não posso vender. Siga em frente. Não discuti. Apenas peguei meu celular e mostrei meu saldo. Uma longa sequência de zero. Amoxicilina, iodo, gaze, soro fisiológico. Quanto você tem em estoque? Quero tudo o que tiver. Sua respiração falhou. O que você pretende fazer com tudo isso? Se vai vender ou não? Ele respirou fundo. Siga-me. Meia hora depois, minha van estava cheia de caixas de remédios. 1 milhão de yuans embora, assim mesmo. Próxima parada, a loja de ferragens. Quero 20 geradores a diesel deste modelo exato. Painéis solares, baterias reserva. Comprei tudo o que tinham. Chaves, alicates, máquinas de solda. Não tirem das caixas. Quero nas embalagens originais. Última parada, o posto de gasolina. Bombas comuns não aguentariam um pedido desse tamanho. Por sorte, Biel tinha me dado o endereço de um depósito de combustível privado escondido no campo. Quando o dono ouviu que eu queria centenas de barris de gasolina e diesel, ele quase me chamou de pai perdido na hora. Os milhões que gastei hoje voltarão para mim, milhares de vezes mais no deserto. Eu tinha 30 minutos de... Ainda era meio da madrugada lá. Eu queria cronometrar minha chegada para o amanhecer. Abri os olhos exatamente às 6 da manhã, a leveza familiar em a mente. Salto completo. Era atual o apocalipse. Recarga para a próxima viagem. 10 horas. Assim que abri a porta, um grupo de catadores me cercou. Tenho uma bateria. Quer ver? Ele segurou uma Raytheon tipo 7. Um segundo depois, a bateria sumiu, substituída por pão e água mineral. Pelos minutos seguintes, sobreviventes correram para a banca em frenesi. Então, 7 horas bateu. Com uma vibração baixa, as 4 grandes facções chegaram em seus veículos. Chefe, estamos prontos. O pessoal técnico e o equipamento estão no lugar. A Fox já saiu para limpar o caminho à frente.
O engenheiro Wang Chongmin confirmou a localização do servidor. Estamos prontos para ir. Todos tomaram café da manhã? Perguntei. A pergunta repentina deixou Scorpio e os outros completamente atordoados. Não esperei que respondessem. Fiz um gesto casual com a mão. Caixas de macarrão instantâneo, arroz autoaquecível e carne enlatada se empilharam em uma montanha de suprimentos. Observei suas gargantas se moverem enquanto engoliam em seco. Para essas pessoas, apenas conseguir o suficiente para comer era uma luta diária. Comer uma refeição como essa era um luxo impossível. O que estão esperando? É uma recompensa do chefe. Comam. Em um instante, formaram filas para ver suas rações. Os olhos dos soldados ficaram vermelhos enquanto enfiavam comida na boca. Se o café da manhã era tão bom, só podiam imaginar a recompensa final. Eles comeriam carne todo dia, enquanto aproveitavam a ideia. Mais várias caixas de papelão atingiram o chão. Caíram com um baque pesado. Não era comida desta vez, eram cigarros. No apocalipse, cigarros são a moeda definitiva. 2 maços para cada soldado e um pacote fechado para cada desperto. Isso não eram apenas suprimentos, eram uma promessa de poder, era um luxo espiritual mais eficaz que qualquer discurso motivacional. Não encheu apenas seus estômagos, acalmou seus nervos desgastados. Quando acharam que eu tinha acabado, levantei a mão de novo. Desta vez, trouxe várias maletas pretas marcadas com ícones complexos. O professor se aproximou e abriu uma das maletas. Dentro havia de ponta. As outras maletas continham rádios de comunicação tática, tecnologia anti-interferência, baterias de longa duração e visão térmica. Com isso, podemos detectar 90% do perigo antes mesmo de encontrá-lo. Scorpio, Bailu e Wasp se aglomeraram em volta, respirando pesado. No passado, eles lutavam às cegas, patrulhavam a pé e gritavam para se comunicar. Isso era domínio tecnológico total. O moral de toda a força de combate atingiu o ápice. Alimentados e satisfeitos, estavam no seu auge absoluto. Estavam prontos para a guerra. Se fosse necessário, um 10. O som dos motores se fundiu em uma torrente única de aço. O chão sob as ruínas começou a tremer. As 4 grandes potências avançaram em direção ao Parque Tecnológico Tianqiong. Os caminhões pesados da Pansi lideravam a carga na frente. Eles esmagaram veículos abandonados pelo caminho. As unidades da Arca tomaram o flanco central. Bailu monitorava o perímetro com um drone, coordenando a rota. Os esquadrões de moto da Wasp enxameavam os flancos como vespas. Os veículos de transporte do farol seguiam logo atrás. Eles protegiam o professor Shi, a equipe técnica e Wan Chun. A voz de Ji-Hu estalou no rádio. Pequeno grupo detectado a 500 metros à frente. Bailu não hesitou. Equipe da Arca, eliminem-nos. Vários veículos off-road se desviaram do comboio principal. As metralhadoras montadas no teto começaram a cuspir fogo. Uma chuva pesada de chumbo triturou os zumbis instantaneamente. O massacre foi absoluto. A operação não diminuiu a velocidade por um segundo sequer. Tudo se movia com precisão letal e profissional. De volta à minha loja, deitei em uma cama dobrável assistindo ao feed do drone. O comboio de aço alcançou o parque e parou a 1 quilômetro do portão. O Parque Tecnológico Tianqiong era uma fortaleza cercada por muros de liga metálica de 5 metros. Torres de vigia com luzes vermelhas piscantes ficavam a cada 100 metros. Os soldados se espalharam, montando um perímetro defensivo. Scorpio, Bailu, Wasp e o professor Shi se reuniram em torno de um monitor. Suas expressões eram solenes enquanto estudavam o layout do parque. O portão principal era uma placa maciça de liga trancada. Precisaremos de explosivos de alta potência para romper isso, o técnico relatou. Scorpio soltou uma risada cruel. Bom, o barulho vai atrair todos eles para fora. Melhor matá-los no portão do que caçá-los um por um. Bailu começou imediatamente a traçar a zona de abate. Montaremos uma defesa em leque centrada na brecha. Seguramos a linha e massacramos cada horda que tentar escapar. A equipe do farol cuidará da demolição, o Wasp cuidará da vigilância e limpeza, e o pessoal da Pansi segurará a linha de frente. As 4 forças se movem em sintonia, funcionando como uma máquina de guerra de precisão. Os guerreiros da Pansi montam a primeira linha de defesa e instalam metralhadoras pesadas. O pessoal da Arca posiciona minas direcionais enquanto os despertos do tipo terra reforçam o solo. A terra sólida começa a ondular como ondas sob o toque deles. Trincheiras surgem do nada, formando zonas de emboscada complexas em segundos. Especialistas em demolição fixam explosivos de alta potência no portão de liga e recuam. Um momento. Um segundo depois, uma explosão ensurdecedora rasga o ar. Uma brecha enorme aparece na liga, seguida por um silêncio mortal. Dura apenas alguns segundos antes que uma enxurrada de cadáveres irrompa pela abertura. Os zumbis avançam correndo de defesa. Fogo! Grita Bailu, e uma chuva de chumbo estraçalha a horda de zumbis, mas são muitos. Eles escalam seus próprios mortos para continuar avançando. Num piscar de olhos, as trincheiras da linha de frente transbordam com corpos apodrecidos. Mais zumbis se amontoam sobre a parede de carne para nos alcançar. Nesse instante, as minas direcionais são acionadas. Uma explosão massiva limpa o campo numa chuva de sangue. A brecha é preenchida instantaneamente por uma nova maré negra.
Scorpio ruge, segura a linha e levanta uma metralhadora leve. Ele atira freneticamente no coração da horda que se aproxima. Os guerreiros da Pansy atrás dele seguram a linha com tudo o que tem. No meu monitor, sangue voa por toda parte enquanto observo com um rosto frio e inexpressivo. Ajusto o drone, vendo a horda interna de zumbis finalmente começar a diminuir. Apenas a Nightingale aparece na esquina com um grupo de despertos. Eles encaram minhas prateleiras com pura ganância, mas Nightingale permanece calma. Ela me olha nos olhos. Ouvi dizer que você vai atacar o parque tecnológico. Podemos ajudar. Analiso a Cree dela, um sorriso brincalhão surgindo no canto dos meus lábios. Ajudar? Belu e Scorpio já são mais do que suficientes para isso. A expressão de Nightingale muda, tornando-se menos sutil. Ela respira fundo. Podemos fazer o que eles fazem, talvez até melhor. De repente, estou Aqueles zumbis saindo da brecha, eles são seus. Como um adiantamento, vão até Bailu e peguem uma lata de carne cada. Aí me mostrem se realmente merecem um lugar na minha mesa. Os despertos me olham, seus rostos queimando de vergonha e fúria. Uma lata de carne pelas nossas vidas? Você acha que somos mendigos? Um deles late. Yedin ignora Rai, olhando apenas pra mim. Cala a boca, se quiser ir embora, suma. O resto de vocês, peguem suas latas. Vamos trabalhar. Ela começa a caminhar em direção ao parque, deixando seus homens para trás. Os seguidores despertos ficam lá, olhando uns para os outros em silêncio. Um momento depois, um homem com uma cicatriz range os dentes e a segue. O resto deles segue um após o outro. Absorvo tudo, um sorriso frio se espalhando pelo meu rosto. Não estou pensando no dinheiro, estou construindo uma força que será sempre leal. Momentos depois, Yedin apareceu com uma dúzia de despertos. Bailu franziu a testa ao vê-los, mas Yedin não perdeu um segundo. Ordens do chefe. Esta brecha pertence a nós agora. Lu não fez mais perguntas. Ela apenas de carne enlatada. Yedin e os outros pegaram sem dizer uma palavra. Então seguiram direto para a horda de zumbis. Bailu observou com um olhar confuso, sem entender por que eu enviaria esses saqueadores para a batalha. Ela suprimiu suas dúvidas e deu a ordem. Todos podem servir. Munição. Foco no fogo nos flancos. O tiroteio diminuiu. Uma brecha mortal se abriu na frente da linha de defesa. Incontáveis zumbis se afunilaram freneticamente em direção à abertura. De repente, o homem com a cicatriz rugiu como um animal selvagem, transformando-se numa besta de 2 metros. Ele colidiu com a horda de zumbis. Uma dúzia de zumbis foi estraçalhada num único instante. Os outros, vendo a abertura, também entraram em ação. Por um momento, os despertos seguraram a linha. Eles eram como ervas daninhas crescendo no campo de batalha, mas a falta Os despertos lutavam por si mesmos, sem trabalho em equipe, apenas eficiência bruta e selvagem. A defesa deles estava cheia de buracos e os zumbis começaram a passar. A equipe de Bailu teve que cobri-los. Ela estava prestes a gritar com eles. Yedin estava na retaguarda, movendo-se apenas quando o grupo começou a colapsar. Ela levantou a mão e uma estranha flor de lótus de fogo floresceu em sua palma. Recuar! Os despertos se espalharam em pânico. Um segundo depois, Yedin avançou. Ela empurrou suavemente a lótus de fogo para o ar. Ela flutuou para o centro da horda de zumbis. No momento em que tocou o chão, uma tempestade de fogo explodiu, transformando centenas de zumbis em cinzas. As chamas se apagaram, deixando todos congelados em choque. Naquele momento, recostei-me e sorri para o monitor. Essa Yedin é definitivamente interessante. Ela é forte o suficiente e tem a cabeça no lugar. Eles é só uma turba. Enquanto observava, os zumbis saindo da brecha finalmente começaram a diminuir. Bailu e os outros notaram também. O moral subiu enquanto uma nova rodada de fogo estrangulava completamente o ninho de zumbis. A voz de Bailu ecoou por todo o campo de batalha. Todas as unidades, avancem, mantenham a formação, fiquem alertas e entrem no parque, protejam a praça central imediatamente. O som dos motores rugiu mais uma vez. Uma torrente de aço avançou profundo no parque tecnológico. O parque era um labirinto de estradas ladeadas por prédios de alta tecnologia. Não demorou muito. O professor Ji conectou-se com sucesso à rede local. Um mapa tridimensional foi projetado nas telas. Bailu dividiu rapidamente o mapa em 4 setores para máxima eficiência. Pansy ficou encarregada de limpar a zona leste enquanto Zhou Yuan verificava as linhas. Wasp assumiu o perímetro e o telhado, enquanto a ARC cuidou do edifício administrativo. O esquadrão do dentista foi designado para escoltar o professor. Eles foram para o edifício de P&D para localizar o servidor principal. Com as ordens dadas, a força conjunta se dividiu. Eles se moveram com velocidade profissional em direção aos seus respectivos alvos. No entanto, Yedin e seu grupo ficaram sozinhos. Eles se entreolharam. Com expressões complexas nos olhos, observaram as 4 grandes potências marcharem em busca da verdadeira glória. Bailu parou. O chefe tem uma mensagem. Limpem os 6 dormitórios ao norte. Yedin assentiu levemente ao ouvir o comando. Ela liderou seu grupo em direção à zona dos dormitórios, sem uma palavra de reclamação. Enquanto isso, a equipe de escolta chegou ao edifício de P&D. O professor Jin enviou uma equipe para limpar os corredores antes de pegar o elevador para o subnível 3. As portas do elevador se abriram silenciosamente no final de um corredor longo e escuro. Huan Chongmin deu um passo à frente. Ele digitou uma série de códigos no painel de controle ao lado da pesada porta de segurança. Um clique mecânico ecoou enquanto a porta se abria, liberando uma lufada de ar frio.
Fileiras de gabinetes de servidor pretos estavam na sala, suas luzes indicadoras piscando. Os técnicos correram para dentro para localizar o servidor primário. Sim, Wang Chungmin gritou com entusiasmo. Eu encontrei. O professor Ji correu enquanto o resto da equipe se espalhava. Eles conectaram os dispositivos de armazenamento nas portas do servidor e começaram a extração. Uma barra de progresso verde na tela começou seu lento rastreamento. Chefe, chegamos ao alvo. A cópia dos dados levará 40 minutos. Na zona leste, a equipe de combate já havia terminado de limpar o andar de produção. Zhou Yuan estava diante de um equipamento. A luz indicadora no topo da máquina piscou de vermelho para verde. Ele gritou no rádio. A estrutura principal está intacta. Só precisamos de peças e energia. Onde estão as baterias que a GCG queria? Scorpio perguntou. Zhou Yuan apontou para o armazém, então o guerreiro forçou a porta. Prateleiras se estendiam na escuridão, cheias de baterias, novinhas em folha, cada uma ostentando o famoso logotipo da Seven Star Bull. Um soldado deu um passo à frente e cortou uma caixa com sua faca, mais de uma dúzia. Novas baterias rolaram para o chão. Os guerreiros da Pansi ficaram atordoados. Zhou Yuan caminhou pelos corredores com seu tablet, escaneando rapidamente os códigos de inventário, pelo menos 30.000 baterias, todas em perfeitas condições. A taxa de danos é inferior a 5%, e Scorpio sentiu puro êxtase. Se trouxermos isso de volta, as recompensas da GCG serão uma montanha de suprimentos, Zhou Yuan gritou novamente. Existem 2 linhas de produção completas aqui. Ele riu e me chamou no rádio. 30.000 baterias e 2 linhas de produção encontradas. De volta à minha loja, eu ainda estava deitado na minha cama. O rádio estava cheio de boas notícias. O ASP garantiu todos os pontos estratégicos. Os dormitórios estavam limpos, mas minha expressão não mudou nada. Usei telecinese para pegar uma coca e tomei um longo... A cópia dos dados terminou. As baterias foram embaladas, então as 4 equipes se reagruparam no portão, e Scorpio começou a ficar inquieto. Ele não sabia se eu concordaria. Suor frio escorria pelas suas costas. O exército retornou à loja. Um silêncio estranho caiu enquanto todos os olhos se fixavam na porta de enrolar. A porta subiu lentamente. Saí com uma expressão calma. Travei os olhos com Scorpio. Você mencionou algo sobre uma celebração mais cedo. O coração de Scorpio afundou. Eu estava fora da linha. Ele gaguejou, suor na testa. Eu o interrompi. Nada mal. Levantei a mão e fiz um aceno casual. Uma colina de carne apareceu. Porco, frango e pato. O som de milhares de homens engolindo em seco encheu o ar. O que estão esperando? Tem carne suficiente para todos hoje. A multidão congelou por uma fração de segundo. Os aplausos estrondosos rasgaram as nuvens. Os soldados correram em direção à montanha de carne. Os guerreiros da Pansi acenderam as churrasqueiras. A equipe da RC começou a lavar os vegetais. Os batedores da WASP se espalharam para fazer a guarda do banquete. Em minutos, o cheiro de carne grelhada encheu a praça. Todos se banqueteavam com churrasco e bebiam cerveja gelada. Parecia o mundo antes do desastre. Nightingale observando-me em silêncio. Ela observava seu povo comendo até se fartar. Ela percebeu que eu não estava dando uma esmola ou um insulto. Eu estava ensinando a eles que ser um lobo solitário só te rende migalhas. Eles tinham que se submeter ao rei para desfrutar do banquete que ele proporcionava. Apoiei-me no batente da porta, bebendo uma coca. Scorpio correu, rosto corado, e curvou-se solenemente. Chefe Wu, de agora em diante, a Pansi é sua aliada mais leal. Minha vida é sua. Não disse uma palavra. Apenas amassei a lata vazia e a joguei fora. Falei suavemente. Fiquem obedientes e terão carne em todas as refeições. Virei-me e voltei para as sombras da minha loja. Aquelas palavras foram como uma injeção de adrenalina em seus corações. Minha presença parecia envolver toda a praça enquanto a folia continuava. O professor Ji e os outros líderes sentaram-se ao redor de uma mesa simples. Eles sabiam claramente. As regras das ruínas haviam mudado para sempre. Horas depois, as fogueiras se apagaram e a montanha de carne desapareceu. A porta de enrolar subiu silenciosamente e saí novamente. Todos os olhos na praça se voltaram para mim instantaneamente. Simplesmente levantei a mão e fiz um aceno. Montanhas de suprimentos apareceram do nada. Biscoitos, arroz e muito mais. Pilhas de carne enlatada e caixas de cigarros estavam empilhadas. Há 2 lotes de suprimentos aqui. Um é a recompensa que prometia às 4 grandes facções. O outro é para todos os outros que participaram da guerra. Reivindiquem sua parte com base no seu mérito na batalha. Bilu cuidará da distribuição. Scorpio, você a ajuda. Dei as costas para eles e voltei para dentro. Aplausos estrondosos irromperam pela praça mais uma vez. Bilu começou a registrar nomes e organizar a distribuição. Eles sabiam que a velha era tinha acabado. Havia apenas uma regra agora. A minha. Os motores da frota rugiram. Eles partiram, deixando a praça vazia, exceto por pilhas de ossos. Nightingale e seus despertos ficaram sozinhos no centro da praça. Eles sentiram o peso do silêncio em seus corações. Olhei para eles. Com um aceno casual, convoquei dezenas de caixas de macarrão e latas. Carlo, o homem com a cicatriz, soltou um rugido de frustração. Você está nos tratando como trapos para serem jogados fora após um uso.
A multidão atrás dele começou a se agitar, sua raiva aumentando. Nightingale não se moveu. Ela deu um passo à frente e olhou direto nos meus olhos. Saqueadores estarão vigiando. Suprimentos sem guarda serão esvaziados em um dia. As forças principais estão voltando para descansar. Eles não retornarão tão cedo. Somos os únicos que podem voltar ao parque agora. Os despertos atrás dela ficaram em silêncio, olhando uns para os outros. Deixei o canto da minha boca se curvar num sorriso. Se esse é o caso, então vocês não serão mais despertos livres. Em vez disso, serão minha primeira equipe de operações especiais. Codinome Cavaleiro. Nightingale. Você é a capitã. Minha voz não deixou espaço para discussão. Nightingale, notada, e eu convoquei um gerador, combustível e um drone. Em seguida, veio um tablet de controle e uma dúzia de walkie-talkies militares. Levem este equipamento para os dormitórios do Parque Tecnológico e relatem cada rato que entrar lá. Todos eles encararam o equipamento com olhos arregalados e fixos. Até Nightingale não conseguiu esconder um traço de excitação incontrolável. Ela se virou para sua equipe e gritou: "Contem os suprimentos. Preparem-se para sair." Desta vez a resposta foi um unânime: "Sim, capitã." Eles começaram a verificar os suprimentos. Os motores rugiram enquanto partiam em direção ao parque tecnológico. Observei-os ir e então lentamente puxei a porta de metal para baixo. Minha loja voltou ao seu silêncio habitual. Olhei para as plantas industriais complexas e a tecnologia de bateria na minha tela. O sorriso surgiu nos meus lábios enquanto me preparava para voltar para casa. Usarei o ouro no meu armazém como capital inicial e usarei essa tecnologia de ponta como base. Vou construir um império comercial que é verdadeiramente meu. A notícia da troca se espalhou pela praça como fogo. Uma multidão massiva de sobreviventes se reuniu na frente da minha loja em pouco tempo. Apareci na porta, mas não trouxe comida. Apenas falei friamente. Repeti minhas regras. Troquem objetos de valor por sobrevivência. Então nomeei um administrador. Um mercado de trocas simples e eficiente começou a operar ali mesmo. Os sobreviventes fizeram fila para trocar suas sucatas por vida. Sentei-me dentro da loja observando o processo. Eu estava coletando os restos do velho mundo para o meu armazém dimensional. O tempo passou enquanto o mercado de trocas zumbia com eficiência. A fila se estendia por centenas de metros pela praça. Disse ao administrador: "As trocas terminam às 5 em ponto, sem exceções." Ele tremeu e então gritou para a multidão: "O chefe Wu diz que fechamos às 5. Assenti. Esse cara tinha potencial. Ele era um verdadeiro talento. Chamei Nightingale no rádio, enviei 2 homens para trazer o administrador ao parque. O corpo do homem tremeu de pura emoção quando ouviu a ordem. Ele se virou para minha loja e se curvou 3 vezes em profunda gratidão. Voltei para o meu computador. As trocas terminaram às 5 em ponto. Os homens de Nightingale chegaram e os sobreviventes se dispersaram sem dizer uma palavra. A praça voltou ao seu silêncio sinistro. Foquei minha mente. O ar distorce e um vórtice embaçado se abriu diante dos meus olhos. Num piscar de olhos, eu estava de volta ao mundo real com 2 horas de sobra. Fui direto para o shopping mais exclusivo no centro da cidade. Entrei numa boutique masculina de alto padrão. 1 hora depois, saí com um terno cinza escuro sob medida. Eu não era mais um lojista. Eu era um cavalheiro. Às 7 da noite parei no pátio. Minha van branca parou bem na frente do portão. Saí do banco do motorista enquanto Suan observava. Ela estava lá, mas eu a ignorei. Caminhei até a parte de trás e tirei 2 caixas de metal pesadas. Da parte de trás da van, o metal gemeu sob o peso do conteúdo. As pupilas de Suan, 200 quilos de ouro. Carreguei uma em cada mão, como se não pesassem nada. Su respirou fundo, escondendo seu choque enquanto gesticulava para que eu a seguisse. Senti auras frias à espreita nas sombras do pátio como um ninho de víboras. Ela me levou para o fundo do prédio, para um escritório particular. Vi uma mesa de mogno e estante de livros com um velho lendo atrás dela. Suan caminhou até ele e se curvou profundamente. Ele olhou para cima lentamente. Elder-Tan, o Sr. Wu chegou. Ele fechou seu livro e fixou seu olhar em mim. Encontrei seus olhos calmamente e bati as 2 caixas pesadas. A mesa de mogno gemeu sob o peso. 300 quilos de ouro? Vamos verificar. Elder-Tan não tocou nas caixas. Ele apenas arqueou uma sobrancelha. Ele pegou o telefone da mesa. Um homem de óculos de aro dourado entrou carregando um kit de teste de precisão. Ele abriu as tampas, revelando fileiras de barras de ouro cuidadosamente empilhadas. O especialista começou a tirar amostras do metal. Uma por uma, o teste foi concluído rapidamente. O homem olhou para o velho. Elder-Tan, 600 barras, 300 quilos. A pureza é perfeita. Elder-Tan acenou com a mão, dispensando o especialista e cruzou os dedos sobre a mesa. Posso lhe dar 246 milhões por isso. Ele empurrou um tablet em minha direção. Suan diz que você está procurando uma empresa de baterias. A tela. Quero a tecnologia da Wenxin. As pupilas de Elder-Tan se contraíram. Aquela empresa era um desastre total com ativos inúteis. Era óbvio que eu só precisava da fachada da palavra. Ele chamou o departamento jurídico para preparar a transferência e disse ao financeiro para processar o ouro. Depois que ele desligou, vários departamentos começaram a operar em alta velocidade. Os documentos do contrato foram entregues. Em menos de 1 hora, peguei a caneta e assinei meu nome imediatamente. Elder-Tan ficou atordoado. Ele não esperava que eu assinasse sem ler um único. Olhei para ele com um rosto inexpressivo.
Eu sou o dono agora. Quero os registros dos funcionários. Congelem todas as contas e lacrem todos os ativos imediatamente. Nada sai sem minha ordem. Digam a todos que a reunião é às 9 da manhã de amanhã. Qualquer ausência é considerada um pedido de demissão automático. Farei com que meu pessoal cuide disso. O que você quer fazer com o ouro restante? Entreguei-lhe num cigarro. Preciso de 5 milhões em dinheiro. Fique com o resto por enquanto. Transferirei depois. Para mim, com um sorriso significativo. Ele me achava cada vez mais insondável. Swan voltou com um carrinho. 2 caixas pretas estavam nele. Sr. Wu, aqui estão os 5 milhões que você pediu. Levantei-me, fiz um levertan e peguei as caixas pesadas. Joguei-as no banco do passageiro da minha van e fui embora. De volta ao escritório, Swan se virou para Elderton. Vamos realmente cooperar tão profundamente com ele? Suas origens são misteriosas demais. Seu comportamento é autoritário e completamente irracional. Os dados mostram que sua vida era medíocre, mas de repente ele tem uma riqueza inimaginável. Elderton se virou lentamente e falou com uma calma arrepiante. Destrua cada pedaço de dado que você encontrou. Não deixe rastros. Nunca investigue o Sr. Wu novamente. Satisfaça cada necessidade dele. Custo. Os olhos de Swan se estreitaram. Eu entendo. 8h45 da manhã seguinte. Wensing Technology. Centenas de funcionários ansiosos se reuniram. O rugido de um motor se aproximou do portão da fábrica. Todos os olhos na multidão se voltaram para a entrada. Caminhei lentamente para o centro da oficina. Segurei uma pasta de arquivos na mão. Sob meu olhar, a conversa morreu instantaneamente. Abri a pasta. Olhei diretamente para o diretor da Wensing Technology. Você tem para empacotar seus pertences pessoais. E saia daqui! Toda a oficina congelou. O rosto do diretor ficou num tom violento de vermelho. Isso é uma rebelião. Quem você pensa que é para falar comigo assim? O engenheiro-chefe deu um passo à frente para interceder. Fizemos avanço no design, só precisamos de mais tempo e financiamento. Eu o cortei no meio da frase. 3 anos. 78 milhões desperdiçados. Suas baterias são lixo e um risco de incêndio. O engenheiro quase desmaiou. Você não entende. Você está nos destruindo. Olhei-o nos olhos. A Wensing já estava destruída em suas mãos. Estou aqui para seu renascimento. Vamos virar baterias de cabeça para baixo. Os trabalhadores se entreolharam, dúvida e inquietação espessas no ar. Não parei por aí. Comecei a chamar os nomes de vários executivos de alto, dando sua corrupção um por um. Eles perceberam que não era uma reunião, era um expurgo. A arrogância desapareceu, substituída pelo medo da prisão. O diretor ficou pálido, mas eu não tinha terminado. Minha voz era como uma foice fria. Eu chamei os preguiçosos da logística, aqueles que só queriam saber de receber o salário sem fazer nada. Diante do meu relatório, não tiveram o que dizer. Saíram de cabeça baixa. 10 minutos depois, 1/5 da equipe tinha vazado. Um frio percorreu a espinha dos que ficaram. A tensão no ar era algo que eles nunca tinham sentido antes. Naquele momento, fechei a pasta e puxei o carro. Arrastei a mala. Até o centro da oficina, abri a mala na frente de todo mundo. 5 milhões em dinheiro vivo, notas vermelhas empilhadas para todos verem, um aumento de 50% para quem ficasse e todos os atrasados pagos hoje. Formem fila. Cada um de vocês vai ganhar um bônus de 10 mil yuans agora mesmo. Por um momento, a oficina ficou num silêncio absoluto. Então, como um vulcão, uma torcida estrondosa explodiu. Toda dúvida e suspeita virou cinzas. Uma fila enorme se formou na hora. Todos avançaram. Pegaram o dinheiro e fizeram uma reverência profunda. Mas uma voz destoante surgiu. Sun Lei é uma intensa. Diretor, eu sou a Sun Lei. Trabalhei com o engenheiro-chefe Chen em materiais. A gerência sumiu e o chefe foi demitido. O que exatamente nós vamos produzir? Assim que ela terminou num silêncio pesado. Uma empresa que perde seus produtos é uma empresa que não sobrevive. Eles perceberam que ainda estavam na mira do desemprego. Todos os olhos na sala se fixaram em mim, esperando uma resposta com discursos motivacionais. Tirei a bateria Raytheon tipo 7. Esta é a resposta. De agora em diante, só produziremos uma coisa. A Yuanqing número 1. Sun Lei e vários técnicos se aglomeraram em volta do pequeno dispositivo. Olhos cheios de curiosidade e análise profissional. Quais são os parâmetros principais? Ela perguntou. Densidade energética de 400 watts/hora por quilo. Ciclo de vida de 500 cargas completas. O ar pareceu... Sun Lei quase gritou. Isso é impossível. Esses números violam as leis da física. Comparado ao melhor protótipo do mundo, isso é pura fantasia. Em tsunami de dúvidas com um olhar gélido. É exatamente isso que eu quero. O equipamento de teste está bem ali. Usem suas ferramentas mais profissionais. Usem os padrões mais rígidos para provar que estou errado. Sun Lei ficou ali, chocada com minha confiança absoluta. Ela não perdeu mais nenhum segundo. Departamentos técnico e de qualidade, ela gritou. Sigam-me. Ela deu um passo à frente e com a bateria com todo o cuidado. Ela liderou o grupo direto para o laboratório do segundo andar. 30 minutos depois, ela voltou correndo como uma louca. Estava trêmula, segurando vários relatórios de teste. Os resultados reais. Ela ofegou, com a voz falhando.
A densidade energética é de 400 e 1,7 watts-hora por quilo. A perda de capacidade em testes violentos de carga e descarga é de apenas 0,3% e passou em todos os testes de segurança com louvor. A oficina ficou em silêncio total enquanto a notícia era absorvida. Aquele bloco de metal parecia agora uma montanha de ouro. Stanley terminou o anúncio sem conseguir conter a emoção e fez uma reverência respeitosa. De hoje em diante, se o senhor mandar ir para o leste, nunca iremos para o oeste. Fiz um gesto para a equipe. Terminem de distribuir o dinheiro. Registrem tudo, todos em seus postos às 9 da manhã. Virei as costas sem dizer mais nada. Saí sob o peso de centenas de olhares fervorosos e leais. Fui embora na minha van. Peguei o celular e liguei para a Stanley. Preciso que cuide de algumas coisas. Pegue os dados técnicos. Liste cada detalhe técnico como ultra secreto. Contrate um gerente profissional de alto nível para cuidar da operação diária. Recrute os melhores especialistas em baterias do país e convoque uma coletiva de imprensa. Marque para daqui a 3 dias. Os olhos da Stanley brilharam. Ela ficou impressionada com meu estilo agressivo e veloz. Vou resolver isso agora mesmo. Desliguei o telefone. No Tan. Faça exatamente como ele disse, ordenou o ancião Tan. Seu interesse foi despertado. Sob o comando dele, as forças de Noah se moveram com uma velocidade frenética. Em 30 minutos, o escritório de patentes recebeu os dados criptografados. 3 grandes empresas de recrutamento receberam a mesma missão. As manchetes de tecnologia começaram a bombar, colocando a Yuan Qin no centro das atenções. Isso, reabasteci meus suprimentos como de costume. Voltei para o Apocalipse. Contatei Pans, o AR e as outras facções. Mandei trazerem ouro e minério para negociar enquanto eu desmontava as linhas de produção. Liguei para Yedin, dei suporte e pedi para coordenar com as 4 potências. Eu sabia que a equipe da Yedin sozinha não protegeria o parque tecnológico, então ordenei que recrutasse mais despertos. Queria aumentar nosso número para pelo menos 100. O tempo de recarga da viagem caiu para 9 horas, quase infinito. Fiquei por mais de 10 horas desta vez. Os sobreviventes das ruínas trouxeram uma carga enorme para a troca. Quando a negociação terminou, eu tinha 200 kg e 30 gramas de minério de alta energia. Guardei o ouro no meu armazém dimensional. Absorvi a energia do minério diretamente. Um momento depois, minhas habilidades aumentaram de novo. A capacidade do armazém expandiu e minha telecinese. Objetos pesados agora eram como brinquedos para mim. Podia até comprimir metal e acelerar objetos com muito mais força. Depois de terminar meus negócios, caí num sono tranquilo. No dia seguinte, fui até a Yuan Qin Technology. A fábrica estava mais viva do que nunca, com sorrisos em todos os rostos. Comemorações explodiam do laboratório a cada poucos minutos enquanto testavam a bateria. Sentei no meu escritório logo após terminar uma ligação com Suwon. Ela estava trazendo os talentos de alto nível que eu precisava.